A nossa comunidade aqui, a gente estava à tarde transmitindo os votos, a nossa comunidade, algumas pessoas se sentiram assim meio frustradas, eu diria. Talvez frustrado seja um pouco forte mais, mas descontentes quando o ministro Flávio Dino, no final do seu voto, anunciou que entendia que as penas, que a dosimetria deveria ser diferente para os que ali estão e que entendia que, mesmo sabendo que não iam entrar na dosimetria agora, que Bolsonaro e Braga Neto deveriam ter penas muito altas e os outros penas distintas. Qual é a sua opinião a respeito disso? Estaria de acordo pelo fato do Bolsonaro ser apontado como líder da organização criminosa? Viara, eu acho que tem duas coisas. Uma delas, no que diz respeito à culpabilidade, você aumentar a pena de um em relação a de outro, isso aqui é muito razoável, e acho que é razoável que o Bolsonaro tenha mesmo uma pena destacada. Agora, a outra coisa que, isso aqui, eu confesso que esse finalzinho eu fui ouvindo aí por aí, porque eu estava dando uma aula, outra coisa é você querer abaixar a pena, além do mínimo, parece que foi o que ele estava sugerindo, né? Quer dizer, vai se discutir com mais profundidade isso na quinta ou sexta-feira, reconhecer uma circunstância que é muito difícil de reconhecer na prática, que é chamado participação de menor importância. Eu diria que quase não existe isso dentro do cotidiano do direito, não porque a gente não deve diferenciar, mas porque essa sugestão que ele dá permite você reduzir a pena abaixo do mínimo. E aí eu acho, pelo menos, questionável isso, porque não é comum que a gente faça isso. E olha, eu gosto muito do Flávio, conheci ele há muito tempo, eu tenho um carinho e apreço muito grande. Agora, ele é um juiz criminal muito severo. Eu diria que dos 11 juízes que estão no Supremo hoje, dos 11 ministros, ele é o juiz criminal mais severo. As estatísticas mostram que é o que menos que dá, menos concede habeas corpus, por exemplo, né? E aí me achei um pouco estranho ele sugerir essa redução de pena abaixo do mínimo. Agora, como foi começo da conversa, vamos ver se isso vai se manter. Eu acharia, respondendo a tua pergunta, razoável que uns tivessem pena maior do que o outro, mas não acho muito razoável que esses três que ele falou tenham penas abaixo do mínimo, porque a participação não foi de tão pequena importância. O ministro da Defesa, por exemplo, está muito claro lá, o Alexandre toca muito nesse ponto, ele vai fazer, digamos assim, uma nota sobre o relatório que é para estimular a possibilidade, mesmo quando ele não achou nada, ele quer estimular a dúvida com relação à legitimidade. Isso é uma questão central. Toda a convulsão social que eles esperam formar, que eles esperam criar, é a partir da dúvida sobre a legitimidade. E o ministro serviu numa parcela que eu não acho que é de pequena importância, acho que é de uma importância grande. Da mesma forma, o Augusto Heleno, bom, pode ser que no meio do governo ele tenha sido um pouco escanteado, mas não nessa parte militar. Eu acho que a gente tem informações dele em contato com militares para pressionar os comandantes do Exército e da Aeronáutica que não estavam, principalmente o comandante do Exército, né, o Freire. Então eu não vejo muito. O Ramagem, eu confesso que eu não tenho muitos detalhes da participação dele, mas em relação aos militares eu não acho. Acho até que eles podem merecer menos pena do que Bolsonaro e Braga Neto, né? Mas não acho que é tão menos assim. Essa é a minha impressão. E eu não acho que o Supremo vai formar maioria nesse sentido, de baixar a pena no mínimo. O mínimo da pena é suficiente. Agora, abaixo disso eu acho que seria um pouco de exagero. Doutor, antes da gente voltar para esse tema, que eu quero trazer mais outras questões para o senhor, eu queria lhe ouvir sobre a questão do. Somos um país com tradição de golpes, ou tradição de tentativas de golpes. A nossa democracia é tradicionalmente vista como frágil. Depois deste golpe, que não deu certo por muito pouco, há o que se fazer em matéria de dispositivos constitucionais, dispositivos do próprio Código Penal? Existe alguma coisa que possa ser feita para que se aprenda com o erro deste quase golpe? Eu acho que os erros que a gente tem que aprender
Exatamente esses que você anunciou, né? Quer dizer, a gente é uma democracia marcada, quer dizer, nem dá para dizer que a gente é uma democracia, mas é uma república marcada por vários golpes sem que os golpistas tenham sido punidos. Então, acho que a primeira coisa seria, olha, houve uma tentativa de golpe, então dessa vez nós vamos punir. Não vamos fazer que nem as outras vezes que a gente passou a mão na cabeça e aquelas pessoas que tiveram impunidade em relação a isso voltaram para praticar outros golpes. Eu acho isso importante. Há outras questões que podem ser discutidas aí, principalmente, acho que tinha um começo de discussão disso no governo Lula, no começo, mas eu não sei se isso foi adiante, que é a questão da ingerência militar e política, né? A gente teve um caso muito drástico aí do ministro Pazuello, que enquanto ministro da Saúde estava lá discursando como militar dentro no palanque e tal. E isso acabou ficando elas por elas, não aconteceu nada, o processo ficou sigiloso e não sei o que e tal. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, talvez nessa transposição militar para a política. Acho que a gente, quando fez a transição para a democracia, talvez pelo receio, né, porque foi uma transição acordada, não foi uma transição, uma superação, a gente não delimitou o espaço dos militares e continua essa coisa, digamos assim, quase como uma bênção, né? Essa participação do Ministério da Defesa na averiguação da urna eletrônica, por exemplo, já foi um absurdo. Eles não têm nenhuma ideia, nenhum know-how de eleição, muito ao contrário, né? Se é alguém que não tem historicamente ligação com a eleição, o Exército, né? Eles já fizeram vários golpes, enfim. Então, não me parece sequer que eles tinham que estar lá, tinham que ser admitidos. Acho que foi o ministro Barroso que os admitiu. Não, vamos aqui e tal. Eu acho que a gente tem que parar de ter essa reverência indevida para com os militares. Acho que a gente tem que ter uma noção daqui. O fulano é militar, então ele não pode participar do governo, salvo nos casos militares, ou disputar a eleição, salvo os militares. Acho que tem que fazer algumas restrições aí. E isso aconteceu em outros países que os próprios militares dos países escantearam aqueles que participaram dos golpes, etc. Aqui não. Então eu acho que o julgamento vai ser um ponto de partida em relação a isso. Desde, é lógico, que a gente não sucumba a essa ideia absurda de anistia. Se a gente sucumbir a isso, então aí pode fechar e jogar a chave fora, porque realmente não tem salvação.